Olá, amadas, preciosas guardiãs do lar. Estamos aqui fazendo o estudo devocional dessa semana, do Dia das Mães, Mãe Designer de Deus. E hoje, para iniciando esses nossos estudos, eu quero falar sobre a primeira mãe, a mãe da humanidade, Eva. Vamos aprender com ela como é ser a primeira mãe, a primeira mulher. Como deve ter sido ser a primeira mulher na face da terra? Você já parou para imaginar? Quais foram os primeiros pensamentos quando ela viu Adão, seu marido? Explorar todo o jardim do Éden e aprender tudo sobre os diferentes animais e plantas deve ter sido divertido. Use sua imaginação por algum tempo e tente visualizar tudo que Eva teve que aprender rapidamente. Vamos ver a criação de Eva. Lá em Gênesis 1, 27, o termo mulher é descrito pela primeira vez, onde lemos que Deus criou ambos, homem e mulher. Criou Deus, pois o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 2, 20, 23 continua dizendo: deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Deus descreve a criação da mulher em detalhes. A mulher era primeiramente humana. Nós, mulheres, às vezes nos esquecemos disso. Pretendemos ser super-humanas, tentando desesperadamente atender todas as expectativas ao nosso redor. Pensamos que devemos ser esposas perfeitas, funcionárias exemplares, modelos de donas de casa que mantêm sempre o lar impecavelmente limpo, mães orgulhosas cujos filhos são sempre obedientes, melhores cozinheiras e costureiras do mundo. Porém, na verdade, devemos aprender a nos aceitar como Deus criou e tentar somente agradá-lo. Uma segunda característica da mulher foi ter sido criada superior ao mundo animal. Algumas mulheres consideram-se inferiores, subhumanas. Deus não criou a mulher dessa maneira. Como algumas mulheres se consideram tão inferiores, esperam ser tratadas como cães, galinhas, ou compradas ou vendidas como uma vaca? Elas não têm ideia do seu verdadeiro valor diante de Deus. Todas as mulheres precisam entender completamente o propósito para o qual Deus as criou. Deus criou a mulher para ser equivalente ao homem, sua ajudante idônea, e sendo criada do próprio homem, ela mantém um relacionamento íntimo com ele. Eva foi única. Eva foi única em diversas maneiras, pois não teve outra mulher para ensiná-la ou a quem pudesse recorrer como modelo. Com certa frequência, nós mulheres culpamos nosso passado e os hábitos adquiridos na infância. Dizemos: esse é o modo que me ensinaram, ou nunca ninguém me ensinou como fazer isso. Eva nos dá o exemplo de completa dependência em Deus. Ela confiava em seu Criador, em seu designer, para ensiná-la a viver
amar, enfrentar dificuldades e superar circunstâncias sem nenhum exemplo humano a seguir. Eva também era diferente porque nunca fora uma criança, uma filha, nem adolescente. Ela nunca pôde dizer aos seus filhos: quando eu era uma criança. Ela foi a primeira mãe do mundo. Gênesis 5 fala dos filhos e filhas de Adão e Eva. O versículo 4 diz: depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. A Bíblia não relata quantos filhos Adão e Eva tiveram, mas se Eva viveu a mesma quantidade de anos que Adão, 930 anos, a primeira família do mundo deve ter tido inúmeros filhos. Mulheres, queridas, amadas, nós não devemos viver sem coragem, qualquer que seja a situação. Eva enfrentou problemas parecidos com os nossos. Deus, a fonte de sua força, não mudou. Assim como ele ajudou Eva, irá nos ajudar também. É possível que Eva tenha sido a mais bela das mulheres que o mundo conheceu. Ela era perfeita, completa e criada pelas próprias mãos do Criador, do nosso Deus. Ela não teve beleza artificial. Deus não nos deu uma descrição da aparência física de Eva. Mas, pelo que lemos, Adão nunca teve nada a reclamar sobre este item. E Eva foi a primeira e única mulher que iniciou sua vida sem uma natureza pecaminosa. Ela era pura e santa, criada sem pecado, mas foi também a primeira pessoa a cometer pecado. Ela vivia num ambiente perfeito, porém esse fato não a manteve longe dos ataques de Satanás. Não nos faz bem gastar nosso tempo desejando que nossas circunstâncias sejam melhores. Como Eva, cometemos erros e permitimos que nossa vontade nos induza a desobedecer a Deus. Ceder à tentação priva-nos de ter comunhão com Deus e afeta todos aqueles a quem amamos. Vemos isso no relacionamento de Adão e Eva, e mais tarde com a sua família. Toda a humanidade é descendente dessa primeira família que teve natureza pecaminosa. Romanos 5,12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Eva também foi a primeira estilista de moda do mundo. Ela fez roupas de folhas de figueira. Antes do pecado entrar no mundo, Adão e Eva andavam nus e não se envergonhavam. As Escrituras em Gênesis 3,7 dizem: abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Deus rejeitou aquelas vestes de folhas de figueira. A Bíblia não registra que Deus os repreendeu verbalmente por suas roupas de folhas. Ele simplesmente corrigiu a situação. Gênesis 3,21 diz: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Mais adiante, quando Deus deu suas leis aos filhos de Israel, ele deixou claro que o sangue de um animal era necessário para ser oferecido como pagamento de um pecado. Hebreus 9,22 diz que, com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão.
Porque Deus rejeitou as roupas de folhas de figueira? Porque essa era a tentativa de Adão e Eva para esconderem o seu pecado? Ao invés disso, Deus lhes providenciou vestimentas de pele de animal sacrificado. Desse modo, a roupa é uma lembrança do pecado e de suas consequências. A Bíblia nos conta a história dos primeiros 2 filhos de Eva, Caim e Abel. Caim foi um fazendeiro e Abel um pastor de ovelhas. Estes rapazes devem ter trazido muita alegria para a vida de Eva. Podemos notar que ela deve ter sido uma mãe boa e fiel, ensinando os filhos como viver suas vidas para agradar a Deus. A Bíblia nos diz que cada um dos seus filhos ofereceu sacrifícios a Deus. Deus recusou o sacrifício de Caim, que constituiu de um fruto da terra. Lembre-se que a primeira tentativa de Eva em fazer roupas também foi recusada por Deus. Entretanto, Eva aceitou o que Deus disse. E esta foi a grande diferença. E vestiu roupas que Deus fez com a pele de animais. Caim, por outro lado, matou seu irmão, pois ele próprio estava irado contra Deus. Imagine quanta tristeza essa situação deve ter causado à mãe Eva. Além de tamanha tristeza e vergonha, teve que sepultar seu segundo filho. Certamente nenhuma mulher poderia sofrer como ela sofreu naquele momento. Em seu tempo de necessidade, Deus lhe deu outro filho. Ao chamá-lo pelo nome de Sete, Eva expressou sua fé no amor, misericórdia e provisão de Deus. Em Gênesis 4:25, ela diz: tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque, disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Eva não se tornou amarga, mas confiou em Deus e continuou a viver. Eva foi a primeira a pecar. Ela viu as consequências do seu pecado quando esteve aos pés da sepultura de seu filho assassinado. Mas Eva foi também a primeira mulher a ouvir a profecia de Deus sobre a morte de seu próprio filho em uma cruz, quando Deus disse à serpente, o diabo, em Gênesis 3,15, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Através de uma mulher, o mundo tão belo que Deus criara manchou-se com a horrenda marca do pecado. Também, através de uma mulher, o Filho de Deus foi trazido ao mundo. E na cruz, quando Jesus gritou, está consumado, ele venceu todos os poderes e as forças satânicas que Adão e Eva, como agentes do inimigo, trouxeram à humanidade. Que Deus maravilhoso nós temos. Eva foi criada para ser a colaboradora idônea de Adão. Ela deveria ajudar Adão a cumprir as ordens de Deus de cultivar e cuidar da terra. Pense agora em sua situação. Se você é casada, você e seu marido estão trabalhando juntos para cumprir os planos de Deus em suas vidas? Eva foi tentada por Satanás e pecou. Você está consciente dos métodos que Satanás usa para tentá-la nos dias de hoje? Você está preparada para esses ataques? Quais foram os pensamentos de Eva sobre si mesma quando ela e Adão tiveram que deixar sua bela casa no jardim do Éden? Se você estivesse no lugar dela, não se sentiria fracassada? Ao cometer um pecado, como você o enfrentaria ou enfrenta?
É importante reconhecer que você não pode mudar ou deter as consequências de seus atos, de seus pecados. Eva viveu com o impacto de seu pecado em seu lar. Apesar disso, é importante destacar que o seu passado não a paralisou. Ela aceitou o perdão de Deus e viveu na expectativa da vinda do Salvador prometido. Espero que tenhamos um novo olhar para a vida e para o exemplo que Deus nos deu através de Eva. Como diz na Bíblia em Gênesis 3:20, e deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Amém? Quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, cada uma das minhas amadas que está ouvindo esse áudio, Senhor, que o Senhor possa contemplar cada uma, Senhor, que elas possam olhar para dentro de Ti, Senhor, para dentro de cada uma delas, Senhor, e saber que o Senhor as criou com o seu temperamento, com as suas fraquezas, com seus pontos fortes, Senhor, Deus, que elas possam elevar, Senhor, os olhos para Ti, Senhor, buscar em Ti, assim como Eva buscou, Senhor, a orientação, Senhor, de Ti para todas as decisões, Senhor, Senhor, que as minhas amadas que estão ouvindo possam se fortalecer cada dia mais na Sua palavra e colocar diante de Ti todas as expectativas quanto a elas, quanto a sua família, quanto a tudo aquilo que relaciona a vida delas, Senhor. Que elas possam confiar em Ti, saber que Tu és o Senhor, porque o Senhor é o designer, aquele que nos desenhou, aquele que nos formou, aquele que nos criou para um plano e um propósito. Por isso eu te peço, entra na vida de cada uma delas, Senhor, nesse momento, faz morada, Pai, e que elas possam viver um novo tempo, uma nova vida em Cristo Jesus. Eu oro abençoando suas vidas. Amém, amém e amém.